Olá, boa tarde para todos. Hoje são quinta-feira, né? 10 de setembro. Nós vamos falar hoje das nossas aulas de História e Geografia, tá? Tá aí na apostila de vocês. Nossas aulas de História e Geografia. Nós vamos continuar falando do tema Independência do Brasil. Essa semana nós estamos trabalhando toda semana com esse tema, em todas as disciplinas. E hoje, na atividade de História e Geografia, nós vamos responder essas questões aqui, tá? Então, aqui nas orientações, aqui tá falando que a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, claro, né? Pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do nosso país. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Então, para o Brasil tornar-se independente, não foi de um dia para a noite. Então, existiram várias lutas, várias batalhas, muitas pessoas até perderam a vida, como o Tiradentes, ele perdeu a vida, né, pelo amor à nossa pátria, pela luta pela nossa independência. Então, não foi assim uma conquista de um dia para a noite, foi uma conquista que levou muitos e muitos anos, levou muitas e muitas vidas, né? Para você entender melhor o conteúdo, é importante que você assista o vídeo aula, né? Sempre com a apostila na mão, para que você possa pegar a explicação e você possa entender melhor o conteúdo. E quando a professora explica, com certeza fica mais fácil para você entender do que quando você lê, tá? Então, vamos lá. Para você responder esta atividade, recorra ao texto da aula de português. Então, gente, se você achar necessário para você responder essa atividade, você pode vir novamente aqui nesse texto da aula de português, que foi na segunda-feira, que fala sobre 7 de setembro, independência do Brasil. Aqui fala o ano, né? Fala qual foi o riacho Ipiranga, onde aconteceu o grito da libertação da liberdade, né? O grito da independência do Brasil, da liberdade do Brasil de Portugal, tá? Então, vamos lá. Letra A. A nossa pátria chama-se Estados Unidos, Brasil ou Portugal? A nossa pátria, gente, é o nosso país. Nós moramos nos Estados Unidos, no Brasil ou em Portugal? Aí você vai marcar um X, tá? Letra B. A independência do Brasil foi proclamada no dia 4 de março, 10 de julho ou no dia 7 de setembro? Então, lá no texto de português, aqui, fala, tá? Ó, bem no título já tem 7 de setembro, independência do Brasil. Então, nossa independência se deu, o Brasil, né? A independência do Brasil foi proclamada no dia 4 de março, 10 de junho ou 7 de setembro? Aí vem a letra C. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi D. Pedro I, Pedro Álvares Cabral ou D. Emanuel? Então, lá no texto também, você vê aqui, ó, era setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, D. Pedro bradou a independência ou morte. Então, nada foi conseguido de um dia para outro, apenas com o brado de D. Pedro I, bem no segundo parágrafo, ó. Muitos brasileiros chegaram mesmo a dar sua vida, né, pela nossa independência. Então, aqui tá perguntando, letra C. Quem proclamou a independência do Brasil foi D. Pedro I, Pedro Álvares Cabral ou D. Emanuel? Aí você vai marcar um X também, na resposta correta. Letra D. Qual foi a frase que D. Pedro proclamou ao proclamar a independência do Brasil? Foi independência ou morte, viva a pátria ou todos pelo Brasil? Então, também lá no texto, né, aqui fala, no segundo parágrafo, nada foi conseguido de um dia para o outro. Não, no primeiro parágrafo, gente, aqui, ó, mais precisamente no primeiro parágrafo, você vai encontrar a resposta lá da última questão da atividade de História e Geografia, ó. Era setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga. D. Pedro bradou independência ou morte? Então, a pergunta aqui, da letra D, pergunta assim, ó. Qual foi a frase que D. Pedro exclamou ao proclamar a independência do nosso Brasil? Então, ele proclamou, a frase que ele exclamou foi independência ou morte, viva a pátria ou todos pelo Brasil? Aí você vai marcar. Então, gente, ó,
A atividade é muito simples, tá? Não deixem, gente, não deixem de responder as atividades. Ontem, quarta-feira, eu estava na escola corrigindo as atividades da semana anterior e de outras semanas, porque as pessoas continuam entregando atividades depois de muitos e muitos dias. Isso é muito ruim para vocês e para mim também, para organizar o meu trabalho. E eu percebendo, gente, eu tenho mais de 10 atividades lá que não tem nome, e eu não sei de quem que é, porque na hora que eu vou tirar do saquinho, gente, nem sempre eu olho as atividades. Eu tiro do saquinho num dia, porque eu tiro do saquinho já para colocar as outras atividades. Então, eu vou tirando e já vou colocando. E aí, eu vou colocando as atividades tudo junto. Quando eu vou corrigir, é que eu vou folhear, é que eu vou olhar direitinho e eu percebo que não tem nome. Aí, o que que acontece? Eu não sei de quem que é essas atividades. Outra questão. Atividade sem fazer, aluno faz uma, duas e manda o restante sem fazer. Atividade de arte, de ensino religioso sem fazer, gente. Vocês têm que entender que se você não faz atividade, eu não tenho como avaliar você. Como que eu vou te avaliar com alguma nota, com alguma pontuação, se você não respondeu a atividade? Por que que você... Aí tem aluno que está escrevendo assim nas questões. Não sei, não sei. Isso não é resposta. Eu não considero isso como resposta. Tem aluno que eu tô colocando, gente, as páginas do livro onde você vai encontrar a resposta. E o aluno escreve, não sei. Por que que você não folheia o livro? Você não vai lá na página que eu sugeri, lê o texto e encontra a resposta. As atividades, gente, tão simples demais. Eu estou passando atividade para vocês muito mais simples do que se nós estivesse tendo aula normal. Porque eu sensibilizo com a situação que está acontecendo, tanto para vocês quanto para mim. Então, eu procuro passar da forma mais simples possível, da forma menos atividade possível, para poder não prejudicar vocês, mas mesmo assim, tá sendo difícil, tá complicado, tá? Aí aqui, essa atividade de educação física e arte, essa atividade ela é para amanhã, dia 11, mas eu já vou falar dela hoje também, tá? Essa atividade, vocês estão vendo aqui que nós temos partes da bandeira do Brasil, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Ó, aqui tá falando, ó. Você irá ler o texto abaixo sobre a nossa pátria e após assistir o vídeo aula e compreender o mesmo, né, responda, repinte as partes da bandeira do Brasil com as cores corretas e depois recorte e colhe aqui nesta atividade. Ou seja, se essa folha você vai recortar. Então, você vai recortar isso aqui, porque você vai ter que montar a bandeira depois de pintado. Pode colar, pessoal, no verso de qualquer uma dessas atividades e me mandar. Não tem problema. Cole no verso de uma dessas atividades, no verso da folha, porque nessa folha não vai ter jeito de você colar, você vai colar numa outra folha, pode ser no verso atrás de uma dessas atividades, por exemplo, essa última aqui, ó, que não tem nadinha, você vai colar e me mandar. Aí aqui tá, ó, o texto é esse, ó. A pátria, meus coleguinhas, é o recanto onde nascemos. É a família, o lar, a escola, é a terra onde vivemos. Valteir Nieble de Freitas é o autor desse pequeno poema. Então, você vai fazer o quê? Você vai pintar a bandeira do Brasil com as cores corretas, recorte-a e monte no seu caderno de arte. Ou seja, aqui tá dizendo que é para você montar no seu caderno de arte, tá? Tudo bem. Se você quiser montar no seu caderno de arte... Tá aqui, tá escrito que é pra você montar no seu caderno de arte. Mas se você falar assim, não, eu prefiro mandar pra minha professora, pode mandar. Aí você vai fazer igual eu falei, você vai colar no verso de alguma dessas atividades da apostila e manda pra mim. Então, primeiro você vai pintar com as cores adequadas da bandeira do Brasil. Eu não vou falar aqui as cores, porque vocês são alunos de 4º ano, eu acho que vocês têm que pesquisar, vocês têm que folhear os livros de vocês pra vocês entenderem um pouco. Nos livros de vocês acham. Se vocês pegar o celular e colocar bandeira do Brasil colorida, você vai achar a bandeira do Brasil. Então, gente, vocês têm que ter o hábito de pesquisa também, tá? Vocês são alunos de 4º ano. Então, a gente tem que... Eu não posso só fazer atividade para vocês e dar a resposta prontinha. Eu tenho que deixar vocês pensar, vocês buscar, vocês pesquisar, né? Que esse é o papel do professor. Então, você vai pintar a bandeira do Brasil, vai recortar e vai colar ou no seu caderno de arte... ou no verso de uma dessas atividades aqui pra me mandar. Se você colar no seu caderno de arte, tira uma foto e manda pra mim com o seu nome, tá bom? Então, essas atividades dessa... E aí, tá faltando mais uma atividade que eu vou estar falando agora também, que é a atividade final da semana. Então, hoje eu vou estar postando a atividade de
História, geografia, educação física, arte e aquela atividade que é de reposição, que é de ensino religioso. Reposição não, que é a atividade de ensino religioso, tá? Então, a atividade de ensino religioso, pessoal, é só para você ler um texto e interpretar, ó. A atividade tem por objetivo levar os alunos a entender que a comemoração da Semana da Pátria representa uma importante fonte de estímulos à criança, o civismo, propiciando assim a oportunidade de formar na criança o conceito de pátria. A aula será gravada e você poderá acessar através do link. Então, eu estou enviando hoje a aula de História, de Geografia, de Arte, de Educação Física e de Ensino Religioso. Ó, pátria. O texto é de Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país como este. Olha que céu, que mar, que rio, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. A natureza aqui perpetuamente em festa é um seio da mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que balançam no mar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais chegou a quem trabalha. O pão que mata a fome, o teto que agasalha, quem com suor a fecunda e umedece. Vê, pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Limita na grandeza a terra que nasceste. Precisamos amar a nossa pátria. Nossa pátria é o Brasil. Precisamos amar a nossa pátria. Precisamos fazer tudo para torná-la melhor. O que podemos fazer para que o Brasil seja o melhor lugar do mundo para se viver? Aí aqui tem outra reflexão. Uma oraçãozinha. Senhor, quero ser sempre um bom brasileiro. Quero amar e respeitar a minha pátria. Fazer tudo para torná-la melhor. Então, pessoal, o texto aqui, ele nos faz refletir. E esse texto, é claro, né, pelo jeito, ele foi escrito há muitos e muitos tempos. Nós sabemos que hoje nosso país ele está muito devastado. As nossas florestas, elas estão sendo retiradas, outras estão sendo queimadas. Os rios já não têm tanto peixes como antes. Os rios já não são tão férteis como antes, porque estão poluídos. Os animais, os pássaros, eles estão saindo dos seus habitats natural, porque o homem, o ser humano, está destruindo. Então, fica aqui uma reflexão, né, para nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, então, enquanto filhos da nossa pátria, né, que é o Brasil, para a gente poder repensar nossas ações, as nossas atitudes perante a natureza, perante os animais, perante a nossa própria vida, perante os bens públicos, né, porque às vezes nós não respeitamos, às vezes nós não cuidamos como deveria ser cuidado. Então, o Brasil é a nossa pátria, é a nossa casa, é a nossa mãe, é o nosso chão, é o nosso lar, né? Então, nós devemos sempre fazer tudo para que o nosso país seja o melhor lugar do mundo. É o lugar onde nós vivemos, é o lugar onde nós temos as nossas coisas, nós temos a nossa vida, né? É o nosso lugar, então nós temos que respeitá-los e cuidar cada vez melhor. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês dessas atividades de hoje. E agradeço a Deus por mais esta aula e por vocês poderem usufruir de mais esse aprendizado, tá bom? Beijo a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.